Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje, nosso bate-papo especial é sobre o tema da expansão marítima e comercial, assumindo como perspectivas opostas o poema Mar Português, do poeta lusitano Fernando Pessoa, e o poema Sangue Negro, da poetisa moçambicana Noêmia Souza. A obra audiovisual que servirá como ponto de provocação é o filme franco-espanhol de 1992, chamado 1492, A Conquista do Paraíso, dirigido pelo britânico Ridley Scott. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa. Antes de embarcarmos nesse diálogo investigativo, convido vocês a conhecerem as pessoas que serão condutoras junto comigo nessa empreitada. Oi, pessoal. Sou Rogério Ribeiro Fernandes, professor de História do Campus Bom Jesus. A dor e o sofrimento são bons conselheiros para se construir o conhecimento. Meu nome é Otávio Manuel, eu sou aluno do 2º ano do curso técnico Informática do IFE de Bom Jesus e Itabapoana. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Meu nome é Nájila Oliveira, sou pesquisadora e professora. As grandes navegações marcaram o início de um grande trauma para a humanidade, o início da desconstrução de vários mundos. Expansão ou invasão? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso TalmaCast Educação. Lembrando a todos vocês que essa é uma das 3 linhas de episódios que nós temos. As outras 2 nós chamamos carinhosamente de linha extensionista, que são episódios que falam a partir de uma dinâmica muito parecida com as sessões presenciais do nosso Cineclube Debates. E a outra linha é a do ATES, Audiovisual em Tempos de Isolamento Social, primeira temporada que foi realizada no Instagram no ano de 2020, no ano passado, e a gente transpôs para o formato de podcast. Dentro disso, vamos então a mais uma discussão dentro agora da história. A primeira provocação, obviamente, nós temos aqui um campo muito frutífero para discussões que vão transcender as diversas ciências humanas e também as diversas eras, né? Inclusive elementos dos dias de hoje, que a gente consegue fazer um link também com a proposta não só do filme, mas também com toda a proposta temática dentro do conteúdo de história. Como se deu o envolvimento da Igreja Católica na construção ideológica que deu base para a expansão marítima e comercial? Essa provocação, ela encontra um paralelo a partir da apreciação do filme, por causa de como a narrativa mostra isso e deixa essas questões muito claramente. Então, assim, justamente através da obra audiovisual, é possível identificar um certo fundamentalismo cristão ali. Pergunta provocadora essa do professor Rafael. Para a gente entender o papel que a Igreja Católica tem dentro do processo de expansão marítima e comercial portuguesa, a gente tem que traçar uma linha do tempo. Porque nesse caso específico do trabalho que nós estamos fazendo hoje, nós estamos trabalhando com o chamado périplo africano, que é o processo de expansão português, que tem o objetivo de chegar ao Extremo Oriente, porém passando em primeiro lugar, até por uma questão de reabastecimento dos navios, uma questão de localização em mar aberto, pelo litoral africano. A primeira grande conquista portuguesa ela é datada de 1415, que é a conquista do entreposto comercial de Ceuta, no norte da África. E se a gente levar em consideração que essa conquista se dá na primeira metade do século XV,
que igreja é essa? Que igreja portuguesa é essa que vai atuar como parceira desse processo expansionista português? Ela é uma igreja que ainda não passou por um processo de reforma dentro do próprio continente europeu, mas ela é uma igreja que foi parceira dos reinos católicos portugueses na luta pela reconquista da Península Ibérica, no embate contra os muçulmanos. E há da parte tanto do Estado português quanto dessa Igreja Católica um interesse em expandir os seus domínios. No caso do Estado português, domínios territoriais. Já no caso da Igreja, além da expansão de domínios territoriais, é a ideia da evangelização, ou seja, da conversão ao cristianismo católico das populações desses territórios que gradativamente vão sendo ocupados. E essa lógica que predominou durante a Guerra de Reconquista, ela vai ser reproduzida no périplo africano. Ou seja, há uma igreja interessada em expandir os seus domínios e em amplificar a fé cristã. E em se tratando do norte da África, onde já naquela época, estamos falando do século XV, a expansão muçulmana já era plenamente estabelecida, o entendimento que a igreja tinha das populações era de que se tratava de infiéis, daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a revelação e se recusaram a ela. E no trato com esses infiéis, dentro da ideia da evangelização, a igreja ela tende a ser, junto com o Estado português, impositiva na tentativa de converter esses infiéis. É claro que, normalmente, quando a gente fala do papel da igreja no processo não só de expansão marítima, mas de colonização, principalmente do Novo Mundo, a gente tem outras variáveis a serem consideradas, principalmente, dentro ainda dessa lógica da evangelização, o processo de reforma protestante que ocorre na Europa e a reação da própria Igreja Católica através da Contra-Reforma, que tem dentro do seu próprio contexto a criação de uma ordem religiosa, no caso a Companhia de Jesus, com papel preponderante de promover essa evangelização. Então a igreja, desde o início desse processo de expansão marítimo português, ela se faz presente como aliada do Estado e os seus interesses são tanto na expansão territorial quanto na expansão, na divulgação da fé católica. Então, essa pergunta eu fiquei pensando nela bastante para poder achar alguma conexão entre esses dois contextos históricos. E um que eu reparei muito é apresentado mais no começo do filme, de a religião, ali a igreja, estar muito acima da ciência. Não só a igreja, mas métodos que não são científicos e crenças, por assim dizer, que estavam ali acima dos grandes matemáticos. E isso pode ser visto ali quando, por exemplo, no filme, né? Quando Colombo chega lá, aquele líder, e eles rejeitam, falando que aquilo não nada bom, ele não encontraria o paraíso, ou até mesmo a busca de Colombo pelo paraíso. A gente vê bastante, até muito realmente, das fake news ali, que hoje continua sendo um problema gravíssimo. Bacana. Bom, a gente precisa, rever os conceitos, e os termos que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar a questão das grandes navegações, quando a gente vai trabalhar a questão dessa expansão do cristianismo, porque a gente utiliza termos como conquista, como vitória, como ampliação do território, e a gente esquece, que os termos corretos seriam invasão, extermínio, massacre, genocídio, sequestro e saques. Então, é um grande desafio, porque a gente precisa construir outras narrativas sobre esses fatos históricos. A gente começa a contar essa relação entre continente africano, e Europa a partir desse período. E a gente esquece que havia todo um diálogo, toda uma transição cultural, comercial anterior a esse momento. O primeiro contato entre europeus e africanos não vem com essa expansão, não vem
tanto marítima quanto expansão do cristianismo. Há períodos anteriores a isso, né? E a gente invisibiliza. E essa narrativa, ela está muito relacionada com a colonialidade, né? É uma narrativa que a gente já poderia ter desconstruído ao longo desses séculos, mas a gente ainda permanece, né, com essa ideia dos desbravadores, né, dos conquistadores. E isso, para os historiadores e para o pessoal de humanas, de uma forma geral, ainda é um grande desafio. A gente pensar, né, nessa formação do eurocentrismo, desse padrão de poder mundial, né, a partir da colonização. E a gente só consegue, na verdade, começar a desconstruir isso quando a gente mergulha, né, em novas fontes históricas, novas fontes de diversas áreas. Fica perceptível que nós temos um discurso fundamentalista cristão no meio desse discurso de expansão marítima e comercial. E quando a gente fala de fundamentalismo religioso, principalmente nos últimos anos, a gente vê, somente através dos meios de comunicação e algumas pessoas, né, a massa que fica assistindo, né, que fica ali na frente e ela absorve sem pensar sobre esses discursos sobre fundamentalismo islâmico. Mas é possível confirmar isso, porque isso para muitos ainda, eu sinto que é um tabu. Muitos cristãos são um tabu sobre aceitar essa questão de um discurso fundamentalista nesse contexto. Ou não? Bom, Rafael, essa investida que o Estado português atrelado à igreja faz, principalmente no norte da África, como eu disse, ela retoma o processo de reconquista da Península Ibérica, né? Do próprio olhar eurocêntrico dessas duas instituições, mas, por outro lado, o que a gente enxerga também é a recolocação de um espírito cruzadístico. A lógica das cruzadas era a de também promover um processo de reconquista de território, que supostamente seria um território controlado por um inimigo de fé, que no caso seriam os muçulmanos. E essa lógica ela é retomada no processo de, já alterando um pouco os conceitos, né, de invasão que os portugueses promovem no norte da África. E quando se fala da retomada de um espírito cruzadístico, o que está por detrás disso é exatamente uma lógica fundamentalista, que é a ideia de que se tem de combater o inimigo e impor ao inimigo uma nova verdade, uma nova fé, não reconhecendo nesse outro, seja ele um árabe, lá nas cruzadas originais, ou seja ele um africano do norte da África já islamizado, o processo é de impor uma nova fé e, se isso não for possível, simplesmente de exterminar. Então, eu acredito que por detrás dessa retomada do espírito cruzadístico, que também inspirou e muito o processo de expansão dos reinos cristãos da Península Ibérica, do norte da Península Ibérica, no processo de reconquista, ela é por si só a retomada de uma lógica fundamentalista, de não aceitação de outras vertentes religiosas, sejam elas monoteístas nesse enfrentamento inicial, ou seja, já contra povos que eram politeístas, com o avanço do próprio processo de expansão portuguesa pelo Oceano Atlântico e simultaneamente, pela costa africana. Quando geralmente a gente fala desse processo de reconquista, a gente acaba não abordando o que foi essa conquista anterior, né? A gente não passa de uma forma muito rápida. Quem foram esses invasores, né, dessa Península Ibérica? E quando a gente fala da questão dos muçulmanos, a gente tem que lembrar, né, que esses muçulmanos também, eles incluíam aí, né, uma população negra, uma população africana.
né? E esse próprio cristianismo que está sendo construído aí e se reafirmando, né, ele vai ter uma forte presença também de alguns sujeitos do continente africano, né? Como São Tomás e outros. Então, assim, a gente acaba falando de um cristianismo, né, mas um cristianismo apenas europeu, sem lembrar, né, alguns nomes e algumas contribuições importantes, né, para além da Europa. E a gente está falando de um período bem anterior, né? Quando eu falo que a gente começa a fazer essa relação entre Europa e continente africano a partir da colonização, né, é um grande erro, porque a gente esquece aí de séculos de contatos, né? Séculos de influência também africana dentro do continente europeu. E isso é marcado por uma narrativa eurocêntrica e repleta de colonialidade. Quando você fala justamente da desconstrução dos termos, a gente está falando de linguagem, de como essa reestruturação ela tem que ser a base da construção humana, a linguagem, que é essa forma da gente construir narrativas e substituir com camadas. E aí, eu queria te provocar no sentido de que a gente sempre trabalhou no nosso projeto, nas nossas iniciativas, que a imagem, ela é uma linguagem também. E aí, ao seu ver, o cinema, através, né, de seu tempo, né, ele atua, você considera que ele atua nessa desconstrução ou não? Ele atua numa construção narrativa que afirma toda essa forma, expansão, conquista, que a gente vê também em muitos livros de história. Essa desconstrução, né, a partir do cinema, também é algo muito recente, porque o cinema, durante muito tempo, ele foi um instrumento importante de reafirmação de estereótipos, né, de silenciamentos, desde como que é contado, né, essa chegada, né, enquanto uma conquista, em que situações nós vamos ter esse contato, né? Esse contato durante muito tempo foi mostrado de uma forma subalterna ou de uma forma amigável em algumas situações, né? O conflito, ele não ficou durante muito tempo latente, né? O conflito, a resistência. E muitos personagens, na verdade, eles foram embranquecidos, né? Personagens importantes da historiografia africana. E aí isso em vários territórios, desde o Egito até outros que a gente acaba tendo o maior contato e proximidade pela questão da colonização com o Brasil. Né, os deuses egípcios, eles sempre foram embranquecidos, né, os grandes reinos, ou eles foram apagados dessa narrativa cinematográfica, ou eles se tornaram outros personagens, né, que não os personagens mais próximos do real, tanto do ponto de vista ético quanto estético. Mas nós conseguimos já ver algumas mudanças aí. Complementando um pouco a fala da Nájila, eu estava refletindo, Nájila, quando você falou da questão da necessidade, né, da reconstrução. O Rafael enfatizou a questão da linguagem, né, dos conceitos, e realmente os conceitos eles precisam ser redefinidos. E esse exercício que a gente está fazendo hoje é mais de assumir, né, os diferentes lados, os dois olhares, né? Até porque eu acho que um dos grandes desafios que a história tem, dentro das ciências humanas, acima de tudo a história, é superar o apreço que ela tem pela sua grande variável, que é o tempo. E, por exemplo, quando a gente se debruça sobre um conteúdo que está lá arrumadinho, né, dentro de um livro didático, expansão marítima europeia, e aí ele é datado, né, quer dizer, se inicia lá no século XV, vai até meados do século XVII, fica muito difícil a gente trabalhar, né, com esse período de tempo, observando todas as nuances, mesmo dentro da própria expansão marítima europeia, porque a expansão portuguesa é uma, a expansão espanhola é outra, e quanto mais olhar para o chamado Novo Mundo, né, para as Américas, para a África, para a Ásia e para a Oceania. Então, esse é um desafio que eu acho que se coloca especificamente no caso da história, porque a gente tem esse recorte temporal e qualquer desvio que a gente acaba fazendo, né, dessa delimitação temporal acaba se apresentando como um risco, né, porque a gente tende, né, a perder a exata noção do contexto do qual nós estamos tratando. Porque
no momento que você falou dessas outras histórias, né, pregressas, né, dos contatos, né, entre europeus e africanos, eu mesmo fiquei me perguntando, porque tanto eu quanto a Nájila, nós falamos dos muçulmanos, e eu acho que uma história pregressa que também precisa ser entendida pelos alunos é a própria expansão muçulmana, que não chega da noite para o dia no norte da África. E que, no caso do norte da África, como também na Ásia, né, toda aquela península aí indiana, é um processo de séculos. Também pode ser entendido como processo de imposição religiosa, mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer, de releitura da própria matriz do Islã, de acordo com as culturas locais, né? Então, são múltiplas histórias, né? E são múltiplas temporalidades que, às vezes, a gente não consegue dar conta de todas elas, né? É muito difícil isso. A gente está trabalhando com conteúdo de segundo ano de ensino médio. E fica sempre aquela expectativa de que, em algum momento na série anterior, isso tenha sido trabalhado. Em geral, não é, porque eu acho que essa urgência da reformulação, né, dos conteúdos e de dar a devida atenção a outros olhares que não sejam o eurocêntrico, ela ainda é muito mal resolvida, né, nos nossos materiais didáticos, no próprio processo de formação dos professores. Então, é algo que, particularmente no caso da história, se apresenta como um desafio tanto maior diante dessa questão da temporalidade, né, que muitas vezes... Por isso que quando o Rafael me fez a pergunta, né, qual seria, né, o papel da igreja, né, nesse processo de expansão, eu tive cuidado de dizer que a resposta mais óbvia, que normalmente a gente acaba embarcando nela, é pensar, a igreja tridentina que passou pelo Concílio de Trento e que quer recuperar os fiéis que ela perde dentro do continente europeu. Não é essa igreja, é outra igreja. E é uma igreja, no caso da igreja atrelada ao Estado português, que tem uma configuração diversa do próprio papado. Então, são essas nuances que muitas vezes a gente não consegue trazer. E muito menos num tempo tão curto quanto que nós temos aqui, né? Então, essa ponderação, acho que, até para a gente poder problematizar essas questões, né? Acho que ela se faz necessária. Bem, eu acho que uma coisa que realmente eu achei muito interessante quando eu assisti o 1492 e depois eu fui pesquisar e realmente houve, foi a questão de quando os colonizadores ali chegavam numa terra onde haviam nativos, como foi o caso ali de Cristóvão Colombo, os próprios nativos reconheciam eles como divindades, até pela cor da pele mesmo. E ainda assim havia uma relação até amigável entre os nativos e os que seriam futuros colonos, mas existiam ali pequenas rixas de insultos aos nativos por parte dos colonos, né, dos colonizadores, que culminariam, né, numa situação de um sistema escravista, onde eles seriam atacados, a sua terra mesmo seria tomada deles. No olhar que o Otávio teve, né, embora ele esteja falando da questão do filme específico, mas, novamente, nós temos a relação com que o cinema também, ele traz uma linguagem, né? Quando ele fala assim, olha, o colonizador, né, era visto como um deus, isso está muito relacionado a que imagem é essa, né? E será que essa representação, ela é fiel, né, em todos os territórios? Né? Qual a ideia de Deus que a gente tem também, né? O que significava? Porque, por exemplo, Rafael, em alguns territórios, né, esse espanto que o europeu, ao chegar, ao desembarcar, provocava, está bem distante dessa ideia divina, né? Pelo contrário, aqueles homens, né, depois de meses de viagem, fétidos, brancos, eles representavam muito mais a morte, porque o branco, em algumas culturas, é a representação da morte. Então você tinha essa questão da cor, o que ela significava para determinados povos, você tinha a questão do sapato, né? E aí porque eram homens sem pés. Então a gente tem que entender também, né, qual é o contexto cultural, porque senão a gente dá essa ideia, né, de divindade, né? No primeiro momento não se teve um conflito,
não se teve uma resistência, porque eles foram recebidos enquanto deuses, né? E isso não é uma realidade. A gente vai ter vários fatores aí que vão explicar, né, um pouco cada relação. Esse próprio contato com o mar, né, a gente tem que lembrar que no continente africano, nem todos os grupos que nesse momento tiveram contato e foram escravizados eram grupos litorâneos. Então o mar também, para determinados grupos, era um grande mistério, né? Nós tínhamos grupos que dominavam muito bem, né, esse contato, essa navegação, mas nós vamos ter os grupos mais para o interior, né, que ao serem deslocados e esse contato com o mar era algo que assustava. Então a gente tem que pensar quais são as representações trazidas pelo cinema, né, e o que elas nos deixam. Complementando um pouco essa observação da Nájila, em função da observação aí do Emanuel, essa ideia, né, de que os europeus eles são vistos como divindade pelos povos originários, existe um caso já recorrente, né, já estudado, que é o caso dos astecas, né? Que existe um entendimento de que dentro do panteão, né, de deuses astecas, que eram politeístas, havia um deus que era entendido como um deus bom para a maioria dos astecas, que era o deus Quetzalcóatl, né, dentro da língua náhuatl, que, entre outras coisas, ele foi responsável por ofertar aos astecas o fogo da sabedoria. Quer dizer, ele se compara ao próprio Prometeu da mitologia grega, nesse sentido, né? E exatamente por essa relação muito próxima que ele tinha, né, com os homens, ele acaba sendo amaldiçoado pelos deuses, pelos outros deuses, e ele acaba sendo condenado ao degredo. E esse degredo é ele ser levado para o mar. E antes de se afastar totalmente, ele faz uma profecia, dizendo que voltaria e que, ao voltar, ele traria um tempo de bonança para os astecas. E existe um entendimento de que quando os espanhóis, né, mais especificamente a expedição de Fernão Cortés chega às costas do México, de que os astecas ali no litoral, eles acabam identificando aqueles espanhóis que chegavam com uma representação de Quetzalcóatl por alguns fatores, como, por exemplo, o fato de Quetzalcóatl, em língua náhuatl, a tradução literal seria a serpente emplumada, né? Quer dizer, um dos fatores dessa identificação seria o fato dos espanhóis usarem chapéus com plumas. Também existe um entendimento, apesar de hoje as fontes arqueológicas não permitirem ter essa certeza, de que as representações de Quetzalcóatl nos tempos astecas, primeiro, ele era uma figura antropomórfica, né, com parte do corpo de serpente e a face humana, e essa face humana, ela apresentava barba e uma cor de pele branca. E isso, nem o fato de usar a barba, nem o fato de ter uma cor de pele branca, que isso se amoldava à imagem recorrente dos próprios astecas. E essa associação é feita. Pensando nessa questão das fontes, né, a gente até questiona, e me vem muito à cabeça o texto clássico do Tzvetan Todorov, Conquista da América. Que fontes são essas? São fontes, acima de tudo, europeias, né, para se chegar a essa ideia da associação entre a figura da divindade e a expectativa dentro do panteão, né, dos gregos do retorno de Quetzalcóatl. Muito embora, né, Cortés ele foi beneficiado pelo fato de ter entendimento da própria lógica dos astecas, que seria uma amante, considerada pelos astecas como traidora, chamada La Malinche, e que é fundamental nesse processo de conquista. E o Tzvetan Todorov, que é um linguista, ele enfatiza muito essa questão da linguagem. A palavra é fundamental. O entendimento das estratégias do outro é fundamental para o processo de nação. Tá? Então, essa obsessão se aplica a esse caso específico dos astecas, mas com essa ponderação. Eu acho que há de se ter um certo cuidado, porque as fontes, né, que serviram para esse tipo de entendimento, elas são, em sua maioria, fontes europeias. Tem que ser o olhar eurocêntrico aumentando, né, esse tipo de entendimento.
E cada caso é um caso, né? Porque, assim como eu falei, né? A questão do cuidado com a temporalidade, cada povo é um povo, cada mitologia é uma mitologia, cada panteão é um panteão. Então, não é algo que se aplique a todo e qualquer lugar, seja na África ou seja na América, né? E, Rogério, nós estamos falando de cinema, né? Mas o quanto que essa representação, né, do outro, e aí do outro, que eu falo, o outro europeu, enquanto deuses, ele está presente também nos desenhos animados, né? Ainda em 2021. Isso está dentro do nosso imaginário, né? Aquele que vai representar um Deus, né? Um Deus que vai libertar, um Deus que vai, na verdade, desconstruir o caos, né? Então a gente pega uma situação específica, né? Uma representação específica e como a gente consegue generalizar, né? E isso é naturalizado pela mídia, né? E aí desde muito pequenininho a gente tem isso, né? Essa ideia daqueles que vêm do continente africano, chegando em África, chegando nas Américas ou em Ásia, né, enquanto deuses. E isso é muito representativo para a gente pensar relações étnico-raciais, pensar a questão de identidades aí e reconstruções. Rogério, dentro das atividades cineclubistas, a gente, de praxe, pensa o audiovisual ali como um objeto a ser analisado em suas perspectivas construtivas e desconstrutivas, ou seja, quando a gente traz uma obra audiovisual como algo para discussão no cineclube, não é para necessariamente comentá-la, elogiando e fazendo uma dissecação técnica, mas também criticando-a. Principalmente quando a gente traz documentários, né? Porque os documentários, eles se vendem como um recorte do real, e a gente trabalhou na produção de um documentário, a gente sabe o quanto ficou de fora de material gravado. 1h e tanto a gente editou e fez uma narrativa de 20 minutos no nosso documentário, que está no canal do YouTube do Cineclube Debates. Depois vocês estão ouvindo aí, dê uma conferida. Dentro da perspectiva do filme, e trazendo o seu olhar de professor de história e também de sua formação na área do cinema, partindo daquela cena dos navios, né? Os navios partem do porto, e a cena da instalação do sino. Ambas as cenas trazem a música tema, construída por Vangelis, que vai se consagrar com a trilha sonora de Blade Runner, mas a música A Conquista do Paraíso cativa o momento e dá mais ainda, a percepção que eu tive, dá mais ainda ênfase à questão da elevação moral, da coragem deles, estão indo desbravar. E o sino do sacrifício deles em erguer ali. Eu me senti como, quando eu assisti o Coringa, a última do Joaquin Phoenix, levado a comprar a ideia. E eu falei, olha o que ele está tentando colocar dentro de mim. Porque a música penetra, como o próprio Platão diz, a música penetra mais do que até a imagem. Então, você acaba, vem um arrepio e tal, não vamos nos enganar. Calma aí, né? Num diálogo subjetivo comigo mesmo. Então, a pergunta é, dentro dessa perspectiva dessas cenas e dessa relação com a música, a Conquista do Paraíso do Vangelis, como o cinema é perigoso? O que essa cena e outras, elas nos levam a sentir sobre a expansão, sobre isso, né? Que essa invasão e essa... Vamos começar a atualizar esses termos. Você crê que nesse filme há uma romantização pura ou o Ridley Scott traz certa criticidade a essa narrativa histórica? Ou seja, é possível ver cenas também reflexivas, porque aí eu vou fazer o contraponto de uma cena que marcou muito, da cena dos indígenas com aquela tora, eles presos e numa fila assim, indo a música e no pôr do sol, eles entrando nos navios para serem levados para outro território como escravos. Essa cena, ela é de também chocar, no sentido crítico. É uma romantização pura ou nós podemos ter elementos de criticidade? Outra coisa que chamou a atenção, a violência dos confrontos. Está clara a intenção de mostrar ali uma certa agressividade. Você tem ossos, fraturas expostas, você tem ali uma certa... Então eu queria saber a sua ótica sobre isso. Eu entendo da seguinte maneira, Rafael, a gente pegar um épico como 1492, a Conquista do Paraíso,
e assisti-lo por inteiro, eu acho que primeiro a gente tem que fruir o filme, né? Quer dizer, tem que ter o prazer de assistir ao filme. Se a gente ficar única e exclusivamente na fruição do prazer, eu acho que nós somos levados a esse tipo de compreensão, de embarcar no cinema clássico narrativo, né? Numa narrativa de início, meio e fim, que tende, obviamente, a colocar como protagonista nessa narrativa o homem europeu. Quer dizer, o olhar eurocêntrico está posto nesse filme. Mas quando a gente se debruça sobre não só esse filme, qualquer outro, com um segundo olhar, até fazendo recortes, né, dessa narrativa, eu acho que é possível perceber que o filme, assim como você falou, ele é perigoso. Porque o filme, ao usar, você falou da questão da música, mas acima de tudo, ao usar o recurso da imagem e da grande ilusão da imagem em movimento, ele tende a fazer com que as pessoas acreditem que aquilo, apesar de ser uma representação do real, na verdade é o próprio real. Agora, assim como o filme é perigoso, a poesia também é. E a escolha do poema de Fernando Pessoa, ela não fica nem um passo atrás dessa sua preocupação. Que, na verdade, o que a gente vê ali é a construção de um protagonismo e de um herói. E esse herói não deixa de ser o navegador português. Essa transição de uma linguagem audiovisual para uma linguagem que não necessariamente utiliza, né, esses recursos tão competentes no sentido de criar simulacros de realidade, é um risco. Mas eu fiquei me fazendo a pergunta o tempo todo. Eu até pedi ajuda, foi até para o André, né, esposo da Nájila, né, que outro filme a gente poderia que tivesse um olhar um pouco menos eurocêntrico, né? Que outro filme a gente poderia utilizar nessa situação. E a gente não chegou num ponto em comum e havia a urgência, né, de definir qual seria, né, o material, e a gente acabou optando pelo 1492, A Conquista do Paraíso, que, aliás, ele não se prestaria, inclusive, né, para esse tipo de trabalho, porque ele trata especificamente da experiência de Colombo. A gente está falando da expansão portuguesa. Quer dizer, o nosso mote é a expansão portuguesa. Então, são desafios que eu acho que a gente tem, mas que não excluem a utilização disso como um recurso, desde que o olhar sobre esse recurso didático, né, seja ele audiovisual ou não, ele possibilite, né, uma visão crítica. Logo no início da obra, 1492, mostra, né, uma insatisfação do protagonista com a descredibilização de cálculos da própria ciência náutica, o que era bem recorrente durante esse período, enquanto a superstição religiosa era a norma absoluta acima da metodologia científica. Uma percepção muito interessante, porque a obra começa com isso, Colombo com seu filho, e nessa questão justamente sobre a Terra ser redonda, paralelos com os dias atuais. Eu realmente não tinha pensado ainda nessa questão de essa discussão ter voltado ainda recentemente sobre a Terra ser ali esférica ou plana, mas é também muito interessante. Mas a que eu me referia era porque ainda, apesar de já terem sido feitas essas descobertas, ainda existia uma grande parcela ali dos líderes religiosos que pregavam que os oceanos, né, os mares ali estariam cheios de monstros, e isso é citado até por Colombo no filme mesmo. Ele fala que eles ficam enchendo nossas mentes como se os mares estivessem cheios de monstros, e com essas ideias assim, eu acho interessante porque isso, além da existência desse pensamento, mas de onde ele vem. Porque a ideia que se tem é de que muitas embarcações faziam, né, muitas, mas algumas embarcações faziam esse percurso de tentar explorar novos mares, novos continentes, como foi a intenção ali de Cristóvão Colombo, e muitas, né, delas não retornavam. Então, a partir dali, as pessoas presumiam que, poxa, se a embarcação de fulano não voltou, porque ela foi engolida por algum monstro. Sempre tinha, assim, essas crenças em algo que não era ali muito comprovado, né? Outro ponto que eu achei muito interessante na obra, né, no filme 1492, foi mesmo da perspectiva ali de Cristóvão Colombo.
porque logo no começo do filme a gente é apresentado a ele e o filho dele, e acaba acontecendo ali uma execução em praça pública. Eu não lembro exatamente, eu acho que eram mulheres acho que eram pecadoras ali, que são executadas, né? São enforcadas ali e queimadas em praça pública, ao vivo. E na hora, talvez até esteja forçando um pouco, mas dá para ver ali por parte do personagem de Cristóvão Colombo como que ele faz de tudo para não deixar o filho dele presenciar aquilo, para não deixar o filho dele ver aquela cena. Porque, apesar de ele ser cristão, ele acha que aquilo pode não ser tão belo assim, a questão daquele sacrifício. Mas logo no final do filme, um pouco antes ali de entrar aí outro governador para a nova colônia ali da Espanha, a gente tem aí uma ordem de Cristóvão Colombo para executar, né, os traidores, que são ali enforcados. Então a gente vê no começo do filme, né, no princípio da jornada de Cristóvão Colombo, ele repudiando uma prática, repudiando assim passivamente uma prática, mas no final ele praticando exatamente essa ação aí do sacrifício humano. Isso eu achei bem interessante. Eu acho, né, que isso é uma estratégia para novamente humanizar, né, o agressor, né? Porque a gente acaba fazendo essa relação, né? Não, ele quis poupar, né, esse olhar do filho, ou seja, se ele quis poupar é porque ele reconhecia a desumanidade do ato, né? Então, novamente, a gente tem aí uma reconstrução desse agressor, desse invasor, né, de uma forma benevolente, né? A gente tem aí uma narrativa que o fortalece. Justamente, e eu fiz questão de mencionar lá no início que se trata de uma obra franco-espanhol, não é uma obra hollywoodiana, é uma obra europeia, apesar de ter um diretor britânico, é um olhar eurocêntrico. E isso é muito interessante porque, dentro daquela crítica que você estava trazendo, as narrativas visuais são uma forma de narrativa muito poderosa, e a gente já pensou aqui como ela é perigosa também, e são certas cenas bem sutis, são certas construções bem sutis. Você é levado a simpatizar com Colombo, como se ele sim fosse um opositor em certos momentos aos inimigos ali, aos inimigos não, aos verdadeiros vilões, ele não seria. Então, esse jogo imagético, ele é uma das grandes pautas reflexivas do que a gente gosta sempre de trazer, e a gente, 1492 é uma obra que permite isso. Eu gostaria de acrescentar, né, que tanto o filme, embora ele tenha todas essas críticas, né, suscite todas essas críticas que nós conversamos aqui, quanto o próprio conteúdo das Grandes Navegações pode ser uma ferramenta extremamente importante para a questão da gente explicitar, né, o quanto o racismo, né, e a escravidão eles foram processos construídos historicamente, né? Porque às vezes a gente perde um pouco essa compreensão, né? A gente naturaliza tanto esse processo que a gente esquece, né, que ele teve um marco, né? E que alguns processos aí históricos que a gente observa apenas a partir desse olhar, né, eurocêntrico, foram significativos, né? Foram basilares para as relações que nós temos até hoje, 2021. Então, perceber, né, essa construção histórica, ela é importante para a gente poder refletir. Uma última, que é sobre a questão dos gastos das cortes ali, em especial, que a gente vê nesse filme, né, da corte espanhola, como que eram luxuosas. Tem um momento ali entre o diálogo da Rainha Isabela e do tesoureiro ali da Espanha, e a gente tem no meio ali daquele diálogo entre os dois, o tesoureiro diz assim, de uma forma sem dar tanto valor, muito despretensiosamente, ele diz que uma expedição daquele porte, né, exatamente como ele diz, que uma expedição daquele porte não ia custar mais do que 2 banquetes da coroa.
Ou seja, o luxo que existia ali nos chamados banquetes, né, que eram aquelas grandes refeições que tinham outros reis, líderes religiosos também, que tinham um valor comercial tão alto que bancava uma expedição desse nível. E a gente vê também que são gastos absurdos, com alimentação, com água para os marinheiros, salário para os marinheiros. Então, parece muito absurdo até de se olhar dessa forma, como que fica equilibrado ali o gasto dos banquetes com essas expedições, né, de gastos altíssimos. Hoje nós tivemos a oportunidade de contemplar duas visões sobre um mesmo processo histórico. No caso, a expansão marítima europeia. É um processo histórico já, eu diria, clássico, né? Presente nos livros didáticos, cobrado nos exames de avaliação, e é um processo histórico que ele tem tanto um recorte temporal quanto espacial. E a intenção de nós hoje foi de, a partir desse processo histórico, buscar um outro olhar. Acima de tudo, tentando dar conta daqueles que acabaram sendo vitimados por esse processo histórico que teve os europeus, ou mais especificamente os portugueses nesse caso, como protagonistas, falando especificamente da África. Então nós acabamos tendo aqui duas visões diferentes sobre o mesmo processo histórico, dois olhares. E esses olhares, eles, na verdade, eles não se excluem, eles se complementam. E há uma necessidade da parte de nós, professores, dos nossos alunos, de tentar dar conta desses diferentes olhares, sem necessariamente atribuir uma valoração, sem dizer esse é o mais correto e esse não, mas tentando construir um entendimento crítico sobre essas diferenças no olhar, sobre esses diferentes modos de ser protagonista de um processo histórico. Após esse diálogo muito rico, esse diálogo investigativo dentre as diversas óticas dos convidados aqui presentes, primeiramente, agradecer a todos vocês, Nájila, Otávio, Rogério. Sem o sim de vocês, nada disso seria possível e a nossa proposta ela não teria sentido. Convidar a você, ouvinte, a conferir não só os episódios das outras linhas daqui do nosso TalmaCast, mas também os outros episódios da linha Educação. O episódio da língua portuguesa e literatura, o episódio de matemática, o episódio de biologia e o episódio de língua inglesa, que faz parte dessa iniciativa e dessa mini pesquisa que a gente quer trazer. Para você conferir não só os outros episódios, mais informações através do nosso site e também as atividades dos nossos convidados, deem uma conferida nos links aqui na descrição desse episódio. Bom, eu queria agradecer por essa troca de experiências e, mais uma vez, aprendi bastante. E eu acho que tem acompanhado um pouco a minha trajetória particular nos últimos 3 anos, quando participei da produção de alguns documentários, dando uma atenção particular a tragédias humanas. E eu acho que o tema desse podcast de hoje, ele trata de uma grande tragédia, que é exatamente esse processo de expansão, de conquista, de invasão, de espoliação, que foi promovido pelas nações europeias na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Bom, eu queria agradecer a todos os envolvidos aí, os professores que participaram aí desse debate. Foi muito instrutivo para mim. Aprendi bastante hoje sobre um tema que geralmente é um pouco assim relevado, né, por assim dizer, que é a expansão ultramarina. E queria agradecer pela oportunidade também e pelo que me foi passado hoje. Eu agradeço o convite e a escuta atenta. Agradeço demais, Nájila, agradeço demais a todos vocês, tá? Um orgulho ao Rogério, novamente pela parceria, ao Otávio pela abertura, porque, olha, é um aprendizado que é difícil de medir, né? É um aprendizado profissional e humano sempre. Então, queria agradecer demais a vocês e também deixar aqui o convite para a gente estar junto de novo a qualquer momento.
Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.